Bom dia, irmãos. Com a Igreja em Casa, neste domingo do dia 19, nós faremos mais uma devocional nesta manhã com a Igreja em Casa. Antes de lermos o texto que nós vamos meditar esta manhã, nós vamos cantar o cântico espiritual Rompendo em Fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco me mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. sobre as águas, Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo, tempo do Senhor levantar uma nova geração, geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer.
dia vou viver rompendo em fé. E aí vamos orar ao Senhor. Antes de lermos um texto que está em 1 Samuel 17, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor como igreja que não está aqui presente, mas no entanto está em casa também te adorando, te cultuando em espírito e em verdade. Pedimos a tua bênção sobre nós, como teu povo nesta nação, como teu povo que congrega neste local, como todo aquele que te adora, te cultua em espírito e em verdade. Fica, pois, ó Deus, conosco nesta manhã deste domingo, que a igreja se encontra em casa, mas nós te adoramos da mesma forma, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 17, especialmente os versos 30 e 31. É uma história bastante conhecida que diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amados, esta história é bastante conhecida, porque trata da história de Davi quando vence o filisteu, o gigante Golias. Já havia um tempo em que Israel estava em pé de guerra com os filisteus, e havia então o gigante Golias, que desafiava o exército de Israel. Inclusive os irmãos de Davi estavam na linha de frente, e um dia Davi vai levar lanche, levar alguns presentes para eles, enviado pelo próprio pai, e quando chega diante do exército dos filisteus, ele vê o desafio que a Golias estava fazendo, e Davi fica indignado. E então Davi diz: quem é ele que afronta o Deus de Israel? E aí se coloca em posição de guerra, manda um recado para o próprio rei. Quando o rei, na verdade, fica sabendo, ele vem ao encontro para saber o que estava acontecendo, e Davi se coloca então como um guerreiro. Saul olha e vê como um menino ainda, como um adolescente que não tem disposição e nem ousadia de guerreiro. No entanto, Davi conta a sua experiência de pastor, conta a sua experiência de ter vencido já alguns animais que tentaram devorar as suas ovelhas, e aí então começa uma longa batalha, uma longa história, tanto no campo psicológico, social, como também da própria guerra em si. E aí eu quero pensar com a igreja nesta manhã, em tempo de luta, em tempo de angústia, em tempo de expectativa, como nós estamos vivendo, qual deverá ser o nosso comportamento? Eu abro espaço para fazer um comentário de um livro que é publicado em 1719, do Robinson Crusoe, ou As Aventuras de Robinson Crusoe. Um homem que fica, pelo menos no livro, há cerca de 28 anos numa ilha. Ele vive porque aprendeu a domesticar alguns animais, algumas cabras selvagens, e depois de 28 anos ele é resgatado. Da mesma forma em que o indivíduo fica por 28 anos numa ilha solitário, aprendendo a lidar com as intempéries do tempo, ele consegue sobreviver ou consegue ser resgatado 28 anos depois. Semelhantemente, nós estamos também ilhados ou em nossos lares, diante de um inimigo aparentemente invisível, mas que tem um poder letal e quase que absoluto, porque ele vem e ceifa a própria vida. E aí todas as autoridades praticamente do mundo estão com medo, estão tomando precaução, decisões, muita luta nessa direção, para a preservação da vida. Há uma dificuldade entre vida e economia, e os cristãos em todo o mundo também são abalados e ficam na expectativa. Mas vamos pensar que diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, observar o que as autoridades
constituídas nos orientam. Segundo, apesar de estarmos em casa, mantermos firmes e inabaláveis na nossa fé e esperança em Cristo. Davi se apresenta como um homem que, em nome de Deus, vai lutar pelo exército de Israel. Então nós precisamos primeiro conhecer os inimigos, conhecer as armas que podemos usar, conhecer o Deus que nós adoramos. E você tem que lutar com as suas próprias armas. Se você ler todo o texto de 1 Samuel 17, do verso 31 em diante, você vê que primeiro o rei Saul disse: Davi, você não poderá ir. E Davi conta a sua história, mostra o seu currículo e vai dizer que o filisteu não podia afrontar o Deus de Israel. Depois o próprio Saul dá-lhe as suas vestimentas de guerra, as suas indumentárias. E Davi diz que não pôde andar com isto, no verso 39, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então Davi, o Saul, tentou fazer com que Davi lutasse com as armas dele. Davi disse: não, eu não posso andar com isso. Então Davi vai com a sua funda e com as 5 pedras para enfrentar o gigante. Mas se você continuar lendo, ele diz que vai em nome do Deus de Israel, do Deus absoluto, do Deus que age a favor do seu povo. Então primeiro, Davi ouve aos seus irmãos, pergunta quem era o filisteu, vê que ele estava desafiando não só o exército de Israel, mas o próprio Deus. Davi se coloca à disposição. Davi não usa as armas dos outros. Davi vai com a sua própria funda e com as 5 pedras, e aí nós já sabemos o final dessa história. Então, rompendo em fé, eu creio que a igreja que está em casa, ela continua rompendo as barreiras e rompendo em fé e crescendo na dependência do Senhor. Eu tenho visto alguns comentários no Facebook ou na internet em geral, alguns líderes questionando, dizendo que a igreja não pode fechar as portas porque as portas que Deus abriu, ninguém pode fechar. Primeiro, que Cristo estava falando não de templo, mas de porta para evangelização. Então não é de templo, é de porta para evangelização, como o apóstolo Paulo diz: olha, uma grande porta me abriu e ainda há dificuldade. Era como se Paulo estivesse se alegrando pelas dificuldades para pregar o evangelho. Nenhuma igreja, nenhum grupo está proibido de proclamar ou pregar o evangelho. Então, o fato de estarmos em casa orando, louvando, no conchego da família, mesmo em meio a essa dificuldade, a essa pandemia, a igreja se mantém firme e inabalável no Senhor. Primeiro, é não sermos inconsequentes, de não nos ajuntarmos e não fazermos ajuntamento. Temos saudade dos irmãos, temos saudade do ajuntamento. No entanto, o fato de fecharmos o templo não é falta de fé, não é desobediência a Deus, mas é coerência. A Bíblia fala para não tentarmos o Senhor nosso Deus, para não colocarmos o nosso Deus em prova. Por exemplo, Deus podia muito bem ter salvado toda a humanidade sem precisar da arca. No entanto, Deus usou da arca. E vários outros episódios na Bíblia, Deus vai usando os meios que se tem na atualidade. Então nós estamos da mesma forma como igreja em casa, no entanto usando os meios que as autoridades têm colocado à nossa disposição. E a igreja também não é irresponsável. A igreja, ela se responsabiliza em oração, em compromisso, em interceder pela sua própria nação, em cuidar dos seus mais velhos, dos seus mais novos,
e a igreja se mantém em oração. Então nós não podemos, primeiro, domesticar problemas. Os problemas não são nossos individualmente da família cristã, ela é da sociedade atual, do mundo. Ela é um problema que afeta o mundo, e a igreja, ela ora, ela intercede, porque é bíblico, e a Bíblia diz que isso é bom e agradável diante de Deus. Então, em tempos de guerra, em tempos de luta, nós precisamos, primeiro, conhecer o nosso inimigo, que é o vírus. No caso de Davi, eram os filisteus. Conhecer as armas que eles usavam, e Davi usa as suas próprias armas. E terceiro, conhecer o Deus dos atos impossíveis. Parecia ser impossível o exército de Israel combater Golias, ou o exército dos filisteus, e parecia ser impossível um jovem pastor, que era o Davi, combater ou abater o próprio gigante Golias, um homem guerreiro, vitorioso, um homem que tinha já um histórico de guerra e de batalha. Parecia ser impossível. A espada, o que ele usava, era extremamente grande. E aí Davi vai com uma funda e 5 pedras, que na verdade das 5 só precisou de uma. Então, da mesma forma, se nós estamos diante de um inimigo aparentemente invisível, mas mortal, nós temos o conhecimento de Deus, temos as nossas armas, que são a fé, ou as orações, nos mantemos firmes e inabaláveis no Senhor. Não adianta buscarmos a fé dos outros, mas é a nossa fé, é a nossa oração, é a nossa intimidade com Deus, e saber e esperar em Deus que isso tudo um dia passará, e tudo voltará não ao normal, não se voltará mais ao normal. Daqui para frente nós teremos uma história antes e depois, e a nossa história durante, como nos comportamos, qual a nossa posição. Se Robinson Crusoe fica lá por 28 anos na ilha e aprendeu a viver e a sobreviver com o que ele tinha, também, amados, nós estamos em nossos lares e nós temos que aprender a viver e a conviver com o que temos, com o que vamos conseguir, com a ação social que está sendo desenvolvida por todo mundo, e a igreja não está fora disso, e certamente seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, diante dessas lutas, nós precisamos continuar olhando para o autor e consumador da fé, nosso Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 11, nós temos a história dos heróis da fé, e se você ler todas elas, ou todo o capítulo 11, você verá que todos enfrentaram grandes lutas, grandes dificuldades, e por causa da fé, eles foram vencedores. Quando começa o capítulo 12 de Hebreus, então ele vai dizer: por isso, irmãos, também nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então nós precisamos, nessa luta que estamos enfrentando, mantermos os olhos fitos em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós vamos encerrar essa breve meditação desta manhã cantando o hino 198, que tem o título Salvação Graciosa, ou Olhai com fé, olhai. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor.
pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar, vossa dívida pagou, aleluia. Jesus já satisfez na cruz, sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar, esta oferta Cristo faz, aleluia. Eterna vida lá nos céus, redenção aqui vos traz, aleluia. Convertei-vos ao Salvador. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia. Segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia. Proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. E agora vamos orar e receber a bênção do Senhor. Pai Santo, nós queremos que a tua misericórdia e graça nos assista diante das lutas, dificuldades que estamos vivendo, mas que tenhamos a esperança, ó Deus, que Davi teve no Senhor de vencer Golias. E também, ó Deus, não olharmos para os problemas, mas olharmos para a solução, olharmos, ó Deus, para as armas que temos, a nossa fé, a nossa esperança e o Deus dos impossíveis. E assim, ó Deus, que a tua graça eterna e soberana seja conosco como igreja do Senhor, seja, ó Deus, com a nossa nação, e que, ó Deus, a paz do teu Santo Espírito e a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja patente em cada coração, hoje e para sempre. Amém.